Marcos capítulo 12, versículo 28. O Shema cristão. Amar a Deus, ao próximo e ao seu irmão. Marcos 12, 28. Vamos fazer a leitura desta santa palavra. Ainda está um pouquinho, abre mais, só abrir. Não precisa aumentar não, só abrir. Vamos ler a palavra do Senhor, ao 34, 28 ao 34, o grande mandamento. Nós não poderíamos pegar o outro texto em conjunto, que este é um dos textos mais importantes para a igreja cristã estudar e meditar. É o grande mandamento. Então diz assim a palavra do Senhor: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Que esta palavra abençoe ricamente o coração da igreja. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Vamos pedir que o Senhor nos use, fale-nos. Pai amado e eterno, único e verdadeiro Deus. Ó Senhor, é um temor muito grande, Pai, falar a Tua palavra. É algo inenarrável, inaudito, inexplicável, inefável. Nosso século, as pessoas em geral não têm o entendimento do que é esta palavra. Este é um livro sagrado. É a voz de Deus. E para um pregador, ó Pai, estudar a palavra com esmero, com intensidade, com sinceridade, para falar em nome de Deus, é algo sublime, Pai. É como andar sobre as nuvens, é algo inexplicável. A sensação e também a responsabilidade, porque é o livro dos livros. O autor do livro está presente. O Espírito de Deus está sondando os corações e as palavras pregadas e faladas. Há um mover espiritual que os olhos físicos não veem, mas o Espírito esquadrinha os corações. Ó grande Deus, estamos aqui para ouvi-lo. Estamos aqui para compreender a tua voz. Então te pedimos, Senhor, ilumina-nos e revela-nos com a tua poderosa sabedoria soberana, em nome de Jesus. É que nós oramos, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Obrigado, amada pastora, louvado seja Deus. Povo amado, santos e preciosos de Deus, ovelhinhas de Jesus, e mais do que vencedores para a glória do Pai.
Também nossos internautas estendemos nossa palavra, nosso carinho. Alguns líderes religiosos, no contexto bíblico, vieram colocar Jesus à prova. Jesus estava passando testes, provas, achaques, descredibilitação. Estava sendo posto contra a parede. Em Nazaré, inclusive, tentaram jogá-lo de cima de uma montanha. Ou seja, a vida de Jesus estava sendo colocada em risco e a sua autoridade sendo questionada, posta à prova, e a sua sabedoria. E usavam os métodos rabínicos de questionamento usados na época para tentar, portanto, pegar Jesus em armadilhas e terem do que no acusá-lo. Qualquer semelhança com o que vivemos no mundo hoje, seja no trabalho ou em qualquer outra questão do mundo que debatemos todos os dias, com as ideologias libertinas da atualidade, não é mera coincidência. Esses dias mesmo, eu estava tomando café da manhã na padaria, esbarrei com um rapaz marxista, e ele falando mal da irmã, que era pastora, dizendo: minha irmã não entende nada de filosofia. Ele disse: então eu vou lhe fazer uma pergunta de filosofia. Eu: pois bem, mas depois eu vou devolver. Vamos falar de maiêutica. Maiêutica? O que é maiêutica? Você quer falar de filosofia? Tem que saber no mínimo o que é maiêutica. É verdade. Quem foi que criou Deus? Ou será que foi o homem que criou Deus, ou foi Deus quem criou o homem? Olha, essas historinhas de Nietzsche não valem nada. Você ainda acredita nessas balelas. É verdade? Mas a minha irmã não respondeu nem filosófica e nem biblicamente falando. Então, biblicamente ela tinha que ter respondido. Agora, filosoficamente ela não tem obrigação. Agora, eu te faço uma pergunta filosófica, depois de responder para ele e ficar lá falando. Por que vocês dizem que tudo é permitido nesse mundo? Será que é de fato porque vocês não creem que Deus não existe? Ou será que vocês dizem que Deus existe só para ter uma aparência, mas no fundo, quando algum de vocês ganha a Bíblia, esquece ela no chão, como já aconteceu? Enfim, então, amado, nós somos questionados todos os dias. Isso não vai ser diferente com você. Mas antes de tudo eu vou declarar, e receba como Jesus, a sabedoria de Deus vai estar na tua vida, amado. E mesmo que você não tenha uma resposta filosófica, você terá uma resposta bíblica, e a palavra de Deus é que é poderosa, amado. E a palavra vai cortar, vai sarar, vai fazer a obra dele, e no final de tudo, Deus será glorificado através da sua vida. Então, queriam acusar Jesus, e aí usaram pelo menos 3 ou 4 bases rabínicas. A primeira questão era de sabedoria, era acerca de um tópico da Torá, referente aos impostos, que queriam jogar Jesus contra o imperador. E Jesus sabiamente mostrou aquela imagem, aquela efígie, e disse: olha, se essa imagem está aqui, esse que também é imagem e semelhança de Deus, está sujeito a Deus, então você como cristão vai dar a César o que é de César e vai dar a Deus o que é de Deus. Então nós como povo cristão cumprimos as nossas responsabilidades cívicas. Amado, em nome de Jesus, que você seja o melhor profissional da tua área. Você não pode ser um cristão e chegar atrasado no trabalho. Você não pode ser um cristão e deixar a desejar na tua área, amado. Diga amém por isso. Chegaram o cristão, chegou o cristão, está lá, todo trabalhado, atrasado, está lá ainda com uma coxinha de galinha caindo pela boca, o cabelo está despenteado, verdade? Está com CC debaixo do braço, é o crente. Não pode, amado. O cristão, ele é modelo onde ele chega, amado.
As pessoas vão olhar para você e vão falar: olha, aquele cara ali é o melhor profissional da empresa. É mesmo? O que ele faz? Não sei. Mas no fundo vai saber que você é um crente em Jesus Cristo. E você vai estar glorificando a Deus, dando a César o que é de César. Não pode ser um subversivo, não é verdade? Usou também a questão da zombaria, porque sendo ele um saduceu, esses mestres que não acreditavam na ressurreição, fizeram a colocação de uma mulher, uma história de uma mulher, cujos 7 maridos morriam, e na ressurreição, como é que vai ser Jesus? Porque ou Jesus negaria que realmente não existe ressurreição, e aí negaria a doutrina da ressurreição, ou Jesus negaria a Torá, porque se dissesse que todo mundo vai ressuscitar, e ela então vai ser marido de quem? Porque eles casaram pela lei do levirato, casaram de acordo com a lei de Moisés, agora ela tem 7 maridos, vai haver bigamia no céu? Então Jesus vai negar a Torá. Então Jesus, nenhum e nem outro. Deus diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, porque no céu não vai haver casamento, serão antes como anjos do céu. Então vai haver ressurreição, nem vai haver bigamia, vai haver a santidade da palavra. Ou seja, amado, Jesus tem sempre razão na sua palavra, amado. A palavra de Deus é sempre confiável. Por isso nós dizemos: se está escrito, eu creio. Eu creio, para a glória do Senhor. E também sobre a conduta moral, que é agora 28 a 34, acerca da relação entre Deus e a humanidade. Qual é o principal dos mandamentos? O que Jesus tem a falar sobre isso? E são os versículos que nós vamos estudar. Então, por meio desses confrontos, ficou cada vez mais claro, mais evidente, que Jesus é quem tem o verdadeiro conhecimento, a verdadeira autoridade sobre as questões da Torá. É Jesus, amada igreja, e não os hipócritas da religião, que é verdadeiramente a voz de Deus. Ou seja, na casa do Senhor, nós estamos interessados em saber a vontade de Deus. Na casa do Senhor, nós estamos interessados em conhecer a palavra de Deus. Nós estamos interessados em buscar o conhecimento bíblico, porque é o conhecimento bíblico que liberta. Não adianta nós trazermos aqui filosofias, você sabe, cultura humana. Não adianta, amado. O que vai converter, o que vai sarar, o que vai libertar, o que vai tirar o moribundo da sua morte, o que vai tirar a pessoa do seu ostracismo, é a palavra de vida, é a palavra de esperança. Por isso Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Diga glória a Deus por isso. Então ficou evidente que Jesus é o mestre da lei, Jesus é o mestre da Torá, Jesus é o mestre da palavra. Todos os aspectos da vida, portanto, estão sujeitos ao Deus soberano chamado Jesus. E a minha pergunta é: a tua vida civil, a tua vida profissional, a tua vida moral, a tua vida espiritual, a tua vida financeira, todas as áreas e aspectos da tua vida estão submetidos à sabedoria de Deus? Porque se estiver, amado, a palavra diz que com sabedoria se edifica a casa, e com conhecimento ela se firma. Amado, a tua casa bem edificada, o vento não vai destruir, a chuva não vai acabar, o rio que transbordar não vai levar os frutos da tua vida, a tua casa vai permanecer de pé. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Júnior, dá para mim, por favor. Eu recebo esta palavra, amado. Então, a sujeição, esse é o tripé. A sujeição ao governo faz parte da sujeição a Deus. Dai a César o que é de César, dentro do limite em que o governo não nos jogue contra Deus. Jesus é o Senhor sobre a morte. Diga amém por isso, amado. Ele é poderoso para dar a vida eterna e no último dia ressuscitar todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Você já tem a vida eterna, amado. Você põe a tua confiança em Jesus,
No último dia estaremos todos juntos cantando glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá. E Jesus disse isso quando disse que o Senhor é um Deus de vivos. Ou seja, isso reforça que o poder da ressurreição está hoje operando, amado. Está hoje operando, todos os dias. A vida eterna não vai acontecer só quando fecharmos os olhinhos aqui. Já é uma realidade em nossas vidas, amado. Já estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Depois, os seguidores de Jesus devem amar a Deus com todo o seu coração, com tudo que tem, com toda a sua força. Esse é o Shema mais Levítico 19, 18. Então, esse é o pano de fundo. Estamos adentrando agora no que vamos mergulhar. Vamos lá ver o que é o conhecido Shema. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Projeta lá, meu amado, por favor. Não, projeta um antes dele, em hebraico. Olha lá, esse é o Shema Israel, que significa ouça Israel. Da direita para a esquerda está escrito Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos à tradução agora, versículo 4, é exatamente isso. Ouve, ó Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Vamos louvar a Deus, amados. É o único. Esta aqui é a primeira confissão de fé do povo de Deus. Existem muitas confissões de fé que nos ajudam doutrinariamente. Confissão de Westminster, confissão de Savoy. Aqui é a primeira confissão de fé. É nisso que as pessoas têm que botar a sua fé, acreditar. Ele é o único Senhor. Aí diz o versículos até o 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, filactério, e terão sobre a fronte dos olhos, filactério, tefilim. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, é a mezuzá. Ou seja, esta é o Shema judaico. Você vê quando o judeu ora, ele tem aquela caixinha na cabeça e a caixinha no braço esquerdo, presa por um fio de couro. Aquilo ali é filactério, tefilim. Ali dentro da caixinha tem essa passagem bíblica e algumas outras, mais duas também. Esse é o Shema. Ouve, ó Israel. Amado, não há nenhum outro Deus senão o nosso Senhor, amado. Ele é o único sobre a tua vida e sobre a minha. Aí Jesus, quando no Shema cristão, ele citou isso e acrescentou Levítico 19, 18, que diz a palavra: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então você veja, amado, que alguns pregadores dizem assim: o Antigo Testamento, pastor fica lá pregando o Antigo Testamento já passou. Gente, quando o cara fala uma coisa dessa, eu digo: gente, cala a boca desse homem, gente. Me desculpa, gente, Senhor, não quero ficar com raiva, mas sabe, uma gente que está no altar pregando, que não sabe nada de Bíblia. Gente, o Novo Testamento só pode ser entendido à luz do Velho Testamento. Se eu não entendo o Velho Testamento, se eu não entendo tudo que se passou, inclusive esse termo Velho Testamento já é questionado. Paulo disse, olha lá a palavra de Paulo: toda escritura é divinamente inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Então, é porque, na verdade, não conhecem a Bíblia como deveriam e não sabem fazer o link do que está no Antigo Testamento apontando para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Então, nós precisamos ser honestos e trazer a palavra de Deus. Mas está aqui um livro sagrado, gente. Quanto sangue foi derramado por causa desse livro? Quanta gente foi queimada viva, perderam a cabeça, foram mortas, para que hoje nós tenhamos essa palavra nas mãos. E na época ainda era muito mais difícil, porque eram rolos, cada livro era um rolo gigantesco. Tu imagina andar com milhões de rolos? Não dava. Hoje você tem tudo aqui, amado, lindamente compilado num livro. Tem até livrinho pequenininho, você anda com a Bíblia para um lado, para o outro. Isso é um livro poderoso, amado. Pode transformar a tua vida, transformar a tua família, transformar o teu casamento, transformar a tua casa, transformar todo o teu ser, para que você viva no amor de Deus, amada igreja. Só por essa palavra. Então, agora aqui, nos versículos que estamos como base, texto base, a consideração teológica também é a sabedoria suprema de Jesus. A sabedoria suprema de Jesus. Ele é o verdadeiro intérprete da lei. Amado, Jesus foi, sabe, como uma azeitona, foi pressionado para dar o seu azeite, ele foi o seu óleo, ele foi pressionado. E ele então interpretou, ele mostrou o que é a vontade de Deus, já declarada lá na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, é de Cristo Jesus quem provém todo o significado da palavra de Deus. Quando eu quero saber a palavra de Deus, eu tenho no Evangelho, eu tenho em Cristo Jesus, eu trago para a minha vida as verdades libertadoras, e eu declaro que a verdade já nos libertou em nome de Jesus, amado. Para que ninguém viva aqui como menino, agitado no sal grosso, agitado na purpurina, no pozinho, no saco preto, na gruta do milagre. Amado, enganos, engodos. Jesus se insurgiu contra doutrinas equivocadas. Jesus se insurgiu contra o erro dos próprios fariseus, que era o erro em cima da Torá. Imagina se Jesus estivesse hoje aqui, vendo esse pessoal criativo, trazendo coisa que não sei nem de onde que saem essas tantas ideias. Vassoura ungida. De onde saiu esse troço, cara? Fronha do milagre, você vai ter um sono dos anjos. Deixa o ortobon saber disso para você ver. Então são coisas, amados, se Jesus estivesse aqui, as pessoas não imaginam como é que seria. Se Jesus o Santo chutou o pau da barraca, expulsou as pessoas do templo, dizendo que elas eram hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, você imagina hoje, com esse mimimi que tem no mundo do politicamente correto. Então, amado, por isso Jesus falava como quem tem autoridade. Veja lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Rios do grego, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o cosmos, o universo. Versículo 3. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amado, se nós mexermos na palavra, mexeu no poder, mexeu na autoridade. Se eu chego aqui, não, mas vamos dar um jeitinho na palavra, vamos dar uma customizada na palavra, e pode ser que assim a gente aprove o que fizeram no carnaval, arrastando Jesus no meio do sambódromo, e podemos dizer que está tudo certo, como um certo pastor herético defendeu no carnaval. Perdeu a autoridade, perdeu o poder, não vai transformar a vida de ninguém. Então, amado, Jesus é a palavra poderosa. Então,
ao responder aquele mestre da lei, aquele escriba, Jesus parte da verdade essencial de que todas as pessoas precisam se relacionar com Deus. Isso hoje em dia até a ciência já reconhece, que o homem tem um lado espiritual. Um lado espiritual. Esse dia não me recordo, mas alguém estava dizendo comigo isso. Pastor, o psicólogo me disse que eu preciso trabalhar o meu lado espiritual. É verdade. É verdade. Todos nós temos uma perna espiritual. É o pneumus. É o pneumus. Então imagine que se você tem um carro com um pneu furado, ele vai andar, mas vai andar como? Vai andar capenga. Você precisa pneumus. Você precisa encher o pneu. Quando você enche, ele anda direitinho. Meu amado, se você não tem conhecimento do espiritual, do mundo espiritual que você está inserido, a guerra espiritual que você está inserido, as bênçãos espirituais que já te foram outorgadas, você não entende, você não ouve. Tudo isto para chegar no ouve, shimar. Como é que você vai shimar? Como é que você vai ouvir o Todo-Poderoso se você não tem noção do espiritual? Se você não tem noção da vida com Deus, se você não tem noção da palavra. Então, esta é a verdade essencial que Jesus partiu para responder àquele escriba. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Deus criou tudo por amor. E o amor é a única resposta apropriada diante deste fato. Mas qual amor? Aí nós vamos para a palavra, para entender o que é essa figura do amor de Deus. Então, amar a Deus, então, se torna a base para todo relacionamento humano apropriado. Se você tem o amor de Deus no seu coração, amado, você não vai xingar a tua esposa. Se você tem o amor de Deus no coração, você não vai humilhar o teu marido. Se você tem o amor de Deus no seu coração, você não vai agir de alguma forma equivocada. Por quê? Porque o amor de Deus é a base para o nosso relacionamento. Minha pergunta é: você humilharia Jesus? Você xingaria Jesus? Não, porque você ama Jesus. Então você precisa entender que o amor de Deus é a base para o relacionamento do amor com as outras pessoas. Quando o dia que o povo de Deus for literalmente cristão em todas as áreas da sua vida, nós vamos mudar esse mundo, amado. Nós vamos preparar o terreno para a volta de Cristo. O mundo ensina porque muita gente não é ovelha, mas nós vamos preparar o terreno para que Jesus volte, e Jesus vai voltar e a noiva vai com ele para a eternidade. Oh, glória a Deus! Então, amado, se você ama Jesus de todo o coração, diga um amém aí do seu lugar. Então, é amar a este Deus, é a base para todas as coisas, e é assim que nós experimentamos mais e mais do amor de Deus e com Deus. É assim que você vai conhecer mais e mais a Deus, amado. Vai ouvi-lo mais e mais. Tudo vai resultar em atitudes de amor para com as pessoas ao nosso redor. Paulo, na sua oração fervorosa de Efésios, ele disse: eu oro para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus e do amor de Deus. Amado, que o amor e a plenitude de Deus tomem conta do teu ser, da tua mente, das tuas atitudes de vida, das tuas palavras. Você vai perceber que vai haver bom tempero na tua boca. Quando a tua boca se abrir, vai abrir uma palavra bem temperada. As pessoas vão dizer: gente, eu gosto de ouvir esse cara, eu gosto de ouvir esta mulher, eu gosto de ouvir essa pessoa, eu gosto de estar próximo dessa pessoa. É uma pessoa iluminada, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que transmite coisa boa da vida dela. Sabe o que você vai transmitir? Deus e o amor de Deus através da sua vida, amado. Para a glória do Senhor. Então, Jesus apresenta, na sua resposta ao escriba: mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Ao citar o Shema judaico, Deuteronômio 6,
E ao acrescentar Levítico 19, 18, que amarás o próximo, Jesus apresenta ali a forma cristã do Shema judaico. Alguns chamam de credo de Jesus, assim como existe o credo apostólico, o credo de Jesus. E ali Jesus resume os 10 mandamentos, porque os primeiros 4 mandamentos têm a ver o relacionamento com Deus, e os outros 6 mandamentos têm a ver o relacionamento entre os homens. Então Jesus resume ali os 10 mandamentos: o relacionamento cristão com Deus, que é a vida vertical, e o relacionamento do cristão com o próximo, que é a vida horizontal. Tudo está ligado no Shema cristão. Não tem como, amado, você ter uma vida espiritual fervorosa, grandes revelações de Deus, grandes coisas de Deus, se a tua vida humana está maltrapilha. Você é inimigo de todo mundo, briga com todo mundo, xinga todo mundo, é palavrão o dia inteiro, é sei que, é carnalidade, é arrogância, sobe no jogo de futebol, então nem joga futebol contigo, senão tu entra quebrando a canela, quebra o joelho, quebra o braço. Terrível. Aí depois sai, oh glória, aleluia, ô meu irmão, vamos lá, com a perna quebrada que eu vou te levar no hospital. Não é verdade? Então, o Shema cristão é entender que o Senhor Deus é, em primeiro lugar, é um e existe em 3 pessoas. Ouve, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Jesus repetiu literalmente esse Shema. Então, ele é um em 3, é a compreensão cristã. Vamos para a palavra de Deus. Marcos capítulo 12, versículo 29, diz assim: respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Mas como é que é esse único Senhor em 3? Desenvolvido o assunto no cristianismo. Abra sua Bíblia, por favor, ou então acompanhe no telão. 1 João capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Está escrito português, volta lá, meu amado Eliado. Está escrito português: Pai, Palavra e Espírito. Esses 3 são um. Tem alguma coisa diferente para a gente interpretar aqui? Não. É 3 em 1, é 3 em 1. Acabou. Agora eu não vou ficar aqui na minha loucura, elocubrando coisa que você pode cair numa heresia histórica. E se o pastor da igreja partir para a glória com essa heresia lá sem ser mudada, corre o risco de ficar registrada na história como uma seita. Porque isso aqui é doutrina planetária, gente. É o planeta inteiro que acredita assim, como diz a palavra de Deus. Então, as diversas religiões têm como característica comum uma identificação animista, uma identificação espiritualista, sabe? Uma coisa humana de seus deuses, identificam seus deuses com as forças da natureza. Isso é antigo. O povo cananeu, ou aos olhos dos de fora, fenício, eles identificavam Baal. O Baal, ele é o Deus da fertilidade, ele é o Deus da chuva, ele é o Deus da terra, ele é o Baal. Amado, quando o profeta Elias chegou e falou: é Baal que manda? Aí entra o aspecto da zombaria que os rabinos traziam. Baal é o Deus mesmo, é? Então vamos fazer uma coisa. Você vai orar o teu Baal e ele vai mandar fogo, se ele é o Deus de tudo. Mas se não for ele o Deus de tudo, aí a gente vai ver. Ficaram lá 450 profetas, não aconteceu nada. E o profeta só zombando deles. Está lá, a Bíblia diz que estava zombando. E agora falou: agora enche lá a água lá, enche lá esse pedaço de terra de água. E quando ele clamou, amado, Deus mostrou quem é que é o Senhor de todas as coisas.
Quem é que domina a fertilidade? Ainda disse, mas não vai chover por 3 anos e meio. Só vai chover depois que eu disser que pode chover. Mas não é porque o profeta mandava, é porque ele estava falando em nome de Deus, amado. Ele era um servo de Deus. E eu quero declarar na minha e na tua vida esta autoridade em Cristo Jesus, amado. Quando você compreende o poder do Deus único, o Deus que domina os céus, a terra, o Deus que tem o poder total e absoluto, e você irá viver em Cristo Jesus e orar em nome de Jesus, amado, grandes coisas de Deus ocorrerão na tua vida. Então nós sabemos que Deus não é apenas distinto das forças naturais, o vento, a chuva, ele não é apenas distinto. Deus não é o Thor, o Deus do relâmpago, o Poseidon, o Deus do mar, Zeus. Não, Deus é distinto dessas forças naturais, não apenas distinto, mas como nós louvamos, Ele é o Criador, nosso Deus é soberano, Ele é o Criador de todas essas forças. Portanto, tentar representar Deus em alguma coisa, ou achar que não tem problema você ter lá aquela imagenzinha que figura Deus, isto é idolatria direta contra o Shema, contra a vontade de Deus. Veja o que Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6, diz a palavra do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª, 4ª geração daqueles que me aborrecem. Amado, Deus é soberano e é Senhor sobre tudo, amado. Deus é soberano e é Senhor sobre tudo. Não faças imagem, joga fora aquela imagem de não sei o que você tem guardadinho lá. Isso é idolatria. E o Novo Testamento vai ainda além nesta revelação da pessoa de Deus, porque mostra que o monoteísmo é a luz da Trindade. E para nós entendermos perfeitamente o monoteísmo, que joga fora a idolatria e joga fora a heresia do que é conhecido como monocismo, como se Deus fosse apenas uma pessoa e não 3, como nós vimos, nós precisamos entender a teologia pré-trinitária do Antigo Testamento. Ou seja, em primeiro lugar, a palavra de Deus é a força criadora. Salmo 33, 6, diz assim a palavra do Senhor: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ou seja, o Antigo Testamento mostra as 3 figuras, não claramente como no Novo Testamento, mas já mostra. Quando Deus está lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui fala que a palavra os céus pela palavra foram criadas. Quem é a palavra? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Jesus, amado. Jesus é o Logos, por Ele, por meio dEle, para Ele foram criadas todas as coisas. Tudo que existe, tudo que tem fôlego, foi por meio da palavra de Deus. Quando está lá em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamai et haaretz. É a frase que todo seminarista aprende e fala o resto da vida para dizer que sabe hebraico. Do princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, Ele criou como? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, era a palavra. A palavra tem força criadora, amado. Você recebe Cristo Jesus, Ele é a palavra viva na tua vida, amado. Ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que trabalha no caráter, na moral, trabalha nos pensamentos. Quer pensar em alguma coisa? Pensa na palavra. Para de pensar na morte da bezerra. Para de pensar, pensa na palavra. O Espírito de Deus é a presença divina. Já mostra Isaías capítulo 61, versículo 1. Olha lá. O Espírito do Senhor, Deus,
está sobre mim. Amado, Ele está presente, amado. Está presente, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor enviou-me a curar os quebrantados de coração. O Senhor enviou-me a proclamar a libertação aos cativos. O Senhor que está presente me ungiu e me enviou para pôr em liberdade os algemados. Então, quando você chega no lugar, tem lá um endemoniado. Você acha que o endemoniado vai, lá, bonitinho, tem um olhinho azul, tem um olhinho verde, vamos sair. É por causa disso que ele vai sair? É porque o Espírito está presente na tua vida, amado. Porque se o Espírito não estiver presente, esse Espírito de Deus não te ungir, não foi Ele a razão de tudo, nada funciona. A Bíblia diz, então, vimos a palavra, o Espírito, Deus Pai trabalha desde a antiguidade e Ele é o oleiro. Isaías 64, versículo 4 e 8. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você espera em Deus? Você espera em Deus? Deus trabalha a teu favor, amado. Tem um corinho lindo que eu amo. No silêncio Deus trabalha por você. O silêncio neutraliza o inimigo. Deus está presente, amado. É teu, somente teu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Oh, diga glória a Deus por isso, amado. Versículo 8 ele diz, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós somos o quê? Obra das Tuas mãos. Glória a Deus. Você veja, essa é a teologia pré-trinitária já no Antigo Testamento. E ainda o Antigo Testamento todo, que aponta para Jesus, mostra que o Messias, Cristo em carne, não era apenas um homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Era Deus andando na terra. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver isso na Bíblia, em duas passagens. Isaías 9,6, a mais conhecida. Vamos ler juntos essa passagem, ela é linda, irmãos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Ele que nasceu, é aquele menino que nasceu em volta da manjedoura. Agora olha Daniel, próxima passagem, amado, versículos 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. Grava essas expressões. Como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído, amado. Jamais. Amado, as trevas se levantam, mas caem, amado. Aleluia. As trevas se levantam, mas caem. O inimigo se levanta, mas cai. O inimigo milita contra o povo de Deus, mas o Espírito de Deus dá testemunho de Jesus. Esta é a vontade de Deus Pai. O Espírito trabalha, amada igreja. Deus Pai na eternidade preconizou, o Senhor Jesus Cristo cumpriu a vontade na redenção,
e agora o Espírito Santo aplica esta obra de Jesus nos corações. Nós somos convencidos do pecado, do juízo, da justiça, por quem? Pelo Espírito. É o Espírito que faz esta obra. O Espírito, disse um teólogo, é como faróis de um carro apontados para Jesus. O Espírito aponta e diz: olha o que Jesus fez, olha o que Jesus fez. Ele morreu por você, Ele deu a vida por você, Ele carregou o seu pecado, Ele te perdoou, Ele te justificou. E se tu creres no Filho, porque Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que crer no Filho tenha a vida eterna e não pereça. E diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Então, o Novo Testamento, Jesus se identificou diversas vezes como o Filho do Homem, apresentado em Daniel, se apresentou como o Eu Sou, de Êxodo 3,14, quando Moisés perguntou: quem tu és? O Eu Sou te enviou. Jesus foi reconhecido como Criador, como sustentador do mundo, no capítulo 1 dos livros de João, de Colossenses e de Hebreus. João 1:1, no princípio era o verbo, palavra, verbo, logos, palavra criadora. Foi o primeiro versículo que vimos em Salmo 33:6. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, companhia, estava com. E esse que estava com, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo que estava com e ao mesmo tempo era Deus, versículo 14, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. E vimos a sua glória, glória como do unigênito de quem? Do Pai. Esse é o Shema. Ouve, eu sou o único Deus. Ele é o Senhor amado da tua casa, da tua vida. Diga: eu recebo esta palavra. E depois, diversas vezes no Novo Testamento, a Bíblia chama Jesus de Deus. Veja lá, Romanos capítulo 9, versículo 5. Deles, está falando dos judeus, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todo sempre. Amém. Qual é o nome do teu Deus? Jesus, não há outro nome. Depois ele diz, a próxima passagem, 1 João 5, 19 e 20. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Diga: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que mistério, gente, que coisa linda. Mostra-nos o Pai, Senhor. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai, a pessoa Pai, habita em luz inacessível. Não tem como, gente. Você olhar para o Pai é desmantelado na hora. A única forma que Deus encontrou de se relacionar diretamente conosco foi nele mesmo, porque Jesus não é menor, Jesus é Deus, mas ele precisava se manifestar como homem, para que nós pudéssemos olhar ele na figura humana, reconhecido em figura humana, e este que é reconhecido em figura humana é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Diga glória a Deus por isso. Então, o Shema cristão é entender que amar a Deus é amá-lo com todas as forças. Em primeiro lugar, ele é o único, acabamos de ver. Em segundo lugar, é amar a Deus com todas as forças, com tudo que você é, com tudo que você tem. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, se você diz assim: olha, pastor, eu amo tanto a Deus que eu estou trazendo de presente para a igreja um ventilador sem hélice. Não traga.
Não traga, amado. Ventilador sem hélice, não faça isso. Você precisa amar de todo o teu coração. Vai na Arno, compra um ventiladorzinho bom da Arno e doa para a igreja. Vai soprar o sopro abençoado, amado. Então, amar a Deus de todo o coração é a resposta adequada da profundidade do amor que Deus tem por nós, amado. Você imagina que Ele se deu por nós na cruz do Calvário. Aí agora a gente não tem tempo para orar, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para assistir a live, não pode ser dizimista ofertante, não pode falar de Jesus para o vizinho, não pode evangelizar o açougueiro, não pode falar de Jesus para ninguém, mas fala de política, fala de futebol, fala de economia, fala de filosofia, fala que o Vasco é melhor do que o Flamengo, fala que o Flamengo vai perder no próximo jogo, fala de tudo. Não fala de Jesus. Um monte de heresia, gente. Só fala um monte de heresia. Então, amado, nós precisamos amar. Esse amor, diz que Jesus está dizendo que este amor é a chave tanto do Shema judaico quanto do Shema cristão. É o amor. A chave é o amor. O desejo de viver a vida cristã flui do amor, amado. Não adianta você tentar fazer o cara ser crente por um conjunto de regras. Agora você vai ser crente. Como? Não corta o cabelo, não pinta as unhas, não bota brinco, não pode usar batom. Principalmente se for batom vermelho ou lilás, aí é pecado total. Não faça isso. Aí não adianta você tentar colocar a pessoa dentro de um espectro, amado, vai ficar ali 1 mês ou 2, nervoso, doido para querer pular o próximo carnaval. Agora, se a pessoa é convertida em Cristo Jesus, ainda que tenhamos que matar a carne todos os dias, porque a carne não se converte, não é verdade? A carne sempre tenta te dar uma banda, sempre tenta botar uma casca de banana, mas o fruto do Espírito é maior, amado. O fruto do Espírito é maior. Você ama a Deus de todo o teu coração. Deus não tem áreas da vida que diga assim, olha, essa aqui é teu, mas aquela área ali não. Aquela área ali sou eu que mando. Eu é que sou o Senhor, eu faço o que eu quiser. Isso não é amor. Olha lá em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7 e 13. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, amados. Agora esse versículo surpreende. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior é o amor. Gente, você está vendo o que a Bíblia está dizendo? O amor é maior do que a fé. O amor é maior do que a esperança. Não adianta você ter a fé tamanha para transpor um monte e fazer isso sem amor, de nada vai valer. Não adianta você ter a fé, a esperança, entregar o teu corpo para ser queimado. Não precisa ser só se limitar a ser dizimista, ofertante, não. Entregar o corpo para ser queimado. Se você não fizer isso como uma atitude de amor verdadeiramente, não vale nada. Então você note que o amor, amado, com todas as forças, todo o coração, porque existem muitas motivações que você pode fazer essas coisas. A gente no tempo de Paulo que pregava a Cristo por porfia, por ciúme, por inveja. Paulo dizia, tudo bem,
contanto que Cristo seja anunciado, vai lá, mas não quer dizer que aquelas pessoas em si sejam aprovadas. Cristo está sendo anunciado aí, amado, por muita gente, de muitas maneiras. Por misericórdia, Deus alcança os corações. Mas não quer dizer que quem está anunciando por porfia, por ciúme, por inveja, por isso ou por aquilo, vai ter galardão ou sequer seja filho de Deus. Senhor, no último dia expulsei demônio no teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Então, o Novo Testamento estabelece que andar em amor a Deus está associado a aproximar-se de Deus. Ou seja, Jesus disse: os que me amam guardam os meus mandamentos. Não tem como você dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Estamos aprendendo o que é o Shema cristão. Em primeiro lugar, Ele é único. Não aceita idolatria de imagens e não aceita heresia. Deus é 3 em 1. Em segundo lugar, Deus ama a Deus sobre todas as coisas, que é aproximar-se de Deus. Não tem como você dizer que ama a Deus e não guarda a sua palavra. Não tem como dizer, eu amo o Senhor, mas não está nem aí para a vida com Deus, para a vida de oração, para uma vida bíblica. Amar a Deus é associado a aproximar-se de Deus. Na prática, usando um versículo, é purificar-se da vida pecaminosa e dedicar o amor ao próximo. Vamos lá ver isso em 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Olha aí, filho de Deus. Isso é uma frase linda, gente. Frase linda. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha, todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas elas se tornam filhos de Deus quando creem em Jesus. João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só é teu irmão se tiver Cristo, se tiver Deus. Aí ele diz: somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amado, Deus é puro, diga amém por isso. Então você também busca purificar-se das coisas mundanas. Mas se você está lá chafurdando-se na lama e está tudo bem. Aí ele diz, versículo 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado... Volta, filho. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Versículo 5: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive o quê? Pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amado, como é que você tem vivido na tua vida espiritual? Pecando todo dia? Pecado em cima de pecado? Você vive na prática do pecado?
Ou às vezes o pecado é uma coisa esporádica que aconteceu lá no pensamento, alguma coisa, e você se arrepende. Como é que você tem amado o seu irmão, que agora é o link para o último ponto? Você odeia teu irmão, espragueja teu irmão, dá-lhe um chute. Então, o Shema cristão, em último lugar, é entender que o amor ao próximo faz parte do amor de Deus, do amor a Deus. Marcos 12, 31, vamos fazer a leitura, Eliardo. Marcos 12, 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, amado, ouça a voz de Deus desta manhã. Amar o próximo é inteiramente associado a amar a Deus. De maneira que é impossível fazer uma coisa sem fazer a outra. Se você ama Deus, você ama o próximo imediatamente. É impossível ser diferente. Louvar a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar o seu povo, amaldiçoar a casa do Senhor, amaldiçoar os irmãos, espraguejar, é uma contradição. É impossível. Ou você nunca foi cristão, ou você está vivendo no pecado. Tiago capítulo 3, versículo 7 a 12, diz a palavra: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada por quem? Pelo gênero humano. Nós domamos os bichos todos, não é verdade? Doma lá o cachorrinho, o rottweiler, o pastor alemão, o pastor belga, fica lá domesticado. Tem gente lá na Dubai que domestica leão, tigre, não é verdade? Doma tudo. Agora, o que é difícil domar? Versículo 8: a língua. Aleluia. Um trocinho desse tamanho, assim. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. Parece até uma música. É mal incontido, carregando veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que chapuletada, amado. Não é verdade? Tiago vem na raiz, amado. Então a pessoa é cristã e com a boca diz: amém, aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus, Tu és o Pai, Tu és lindo, Tu és Criador, eu te amo, Senhor, é um amor maravilhoso, o Senhor maravilhoso. Aí depois chega em casa, ô seu pé rapado, filho de Belial, cobra peçonhenta. Aí Deus está vendo assim, olha lá, a mesma fonte jorrando bênção e maldição. Não é conveniente que as coisas sejam assim. Então, amado, a profundidade do amor de Jesus foi realçada no texto. Por quê? Porque os escribas, você se lembra, foram adversários de Jesus todo o ministério. Mas quando o escriba, aquele escriba especialmente, respondeu de forma correta, Jesus falou: não estás longe do reino de Deus. Comparam esse escriba com aquele jovem rico, que estava longe do reino de Deus. Então Jesus estava manifestando o amor, mesmo para aquele que lhe estava perseguindo. Então, ovelhinha amada, Marcos 12, 32, 34 diz: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Versículo 33:
E que amar a Deus de todo o coração, todo entendimento, toda força, amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Gente, que coisa. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E aí, olha que interessante como essa passagem termina. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O texto de Marcos dá um ponto final nessa questão e diz assim: Jesus é vitorioso sobre aqueles que lhe o perseguem. O Jesus do amor é vitorioso. O Jesus da sabedoria é vitorioso. O Jesus intérprete da palavra, do significado da palavra, é vitorioso sobre todos aqueles que se levantam contra ele. Amado, as armas da nossa milícia não são carnais. Se você diz assim: mas tem vezes que eu tenho que entrar na carne e xingar todos os palavrões do mundo, é você que está na carne. Se a outra pessoa está na carne, e às vezes vai te deixar na carne também, amado, eu vou lhe dizer uma coisa: a melhor coisa é falar: vai para o teu canto que eu venho para o meu. E quando você domar a tua língua, esse orguinho pequenininho, que faz um barulhão grandão, aí você vem conversar comigo. Agora, não se deixe levar, porque no meio de uma geração incrédula do mundo, por causa do amor de Deus, nós iremos trazer muita gente para o reino, amado. Assim como aquele escriba, você não está longe do reino de Deus. E a última passagem desta manhã, 1 João, eu quero ler inclusive na Bíblia, capítulo 4, versículo 7 a 11, depois 16, vamos lá, me acompanhe, você pode acompanhar no telão também. Diz assim a palavra: estamos entendendo que o amor ao próximo faz parte do amor a Deus. Como eu tenho dito sobejamente, não tem como você brigar com o carteiro, com o açougueiro, com o padeiro, briga com o fretista, briga com o cachorro. Gente, às vezes o cachorrinho, tadinho, não fez nada, e você está brigando com o bichinho. Esse dia estava andando um cachorrinho na rua. Gente, mas Deus é tão maravilhoso, que o cara foi dar um bico no cachorro. Assim, o cachorrinho andou, ele virou e caiu de cara no chão. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Vê como é que o mundo dá volta. Literalmente, como é que o mundo dá volta. Até a ratazana no outro dia, tadinha. Mas apesar que a ratazana já é um bicho, né? Mas estava escrito assim no vídeo: até as ratazanas tem que tomar cuidado. Tinha uma ratazana no meio da rua, o cara veio boladão, pá, deu um chute, a ratazana voou 5 quilômetros. As pessoas estão tão nervosas, tão irritadas, mas já sai na rua querendo brigar. Vou te falar uma coisa. O que é verdade, é verdade. Se fosse em outros países, o cara chutar a ratazana gorda daquela estava frito. A ratazana já tinha virado comida há muito tempo. Até os cachorrinhos. A minha pergunta é, para o próximo ano, você quer continuar passeando com seus cachorrinhos ou você quer comer os seus cachorrinhos? Passeando com os cachorrinhos. Em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos terminar. 1 João 4,7 diz assim: amados, odiemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olhe para o teu irmão aí e diga: eu te amo, meu irmão, em nome de Jesus. Te amo em nome de Jesus. Conte comigo. O irmão é lindo. Diga para ele: irmão é belo em Cristo Jesus. Mesmo se o irmão está sem dente, está carequinho, não tem problema. Eu vejo
a bênção de Deus na sua vida. Versículo adiante, 16 a 21, ele diz, amém, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é o que, amados? É amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, por quê, amado? Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, olha aí, amo a Deus e odiar a seu irmão, é Pinóquio, é mentiroso, vai acordar, o nariz vai estar grande. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, ovelhinha amada, eu termino esta mensagem dizendo para você, o Shema cristão é entender, número 1, o Senhor é Deus, único Deus existente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer outra compreensão, além disso, se constitui ou numa heresia modalista, unicista, sabelianista, ou numa idolatria. Segundo lugar, amar a Deus é amá-lo com todas as suas forças, com tudo que você é, com tudo que você tem. Esta é a resposta adequada diante da profundidade do amor de Deus por nós. Deus não quer uma parte da sua vida, Deus quer a sua vida, amado. Você é cristão, você não é apenas na igreja, você é cristão em todos os departamentos da sua vida. Onde você andar, está andando um crente em Jesus. E em terceiro e último lugar, o amor ao próximo faz parte do amor a Deus, de maneira que se torna impossível você odiar os seus irmãos e dizer que está tudo bem com Deus. Não está. Se você ama Deus, inevitavelmente você vai amar aqueles que são feitos à imagem e semelhança. E aí, a tua boca será fonte de bênção, as tuas atitudes serão fonte de bênção, a tua vida como um todo será fonte de bênção. E em Cristo Jesus, assim como Ele é, nós também seremos diariamente neste mundo. Grandes obras Deus fará, grandes coisas Deus fará. E aquele texto que diz, ninguém mais ousava interrogar Jesus. Jesus é vitorioso. Através do amor de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Assim seja, assim diz o Senhor.